O Joe Hader, quando trouxe o Arnold em 1968 para os Estados Unidos. Por favor, vamos lá. Conta do Joe Hader, porque muita gente compete ou quer competir no Joe Hader's Mr. Olympia e ninguém sabe quem foi o Joe Hader. Então, o Joe Hader nasceu no Canadá, por favor. O Joe Hader nasceu no Canadá e logo na infância ele tinha problemas que eram muito comuns, né, para aquela geração, que era o bullying. Ele era muito magro, então ele encontrou na musculação uma maneira de se autodefender, tá? Só que o Joe Hader, ele era um empreendedor logo de cara, assim, de início. Era filho de... Os pais eram judeus e tal, tinha toda aquela tradição. E em 1936 ele fundou a Hader Nutrition, né, que foi a sua primeira empresa. Logo na sequência, ele abriu ele lançou a sua primeira revista e ele começava a produzir os seus próprios equipamentos de musculação. Então, o que acontece? Mais ou menos que o Arthur Jones fez, né? Mais ou menos, só que depois, né? Depois. Mas, assim, a fonte de inspiração do Joe Hader sempre foi o Eugene Sandon. Né? Ele se inspirava no Eugene Sandon. Então, o que acontece? Eugene Sandon. Muita gente não sabe, né? A estátua do Olímpia, o Eugene Sandon. Frederick Miller, né, na verdade, porque o Eugene Sandon era o nome artístico dele, que ele adotou depois que ele foi para Bruxelas e encontrou lá com o professor Attila, que foi quem disse para ele, olha, tu é fora da curva, tem que ir para a Inglaterra competir no Strongman. Mas, enfim, o Joe Hader, ele entendeu que dentro do fisiculturismo não haviam informações pertinentes acerca do esporte. Então, foi ele que começou a produzir, na verdade, o que desencadeou o processo das publicações era exatamente trazer uma informação que não tinha. Então, ele ia observando as informações que tinha, né, ia filtrando, e ia trabalhando em cima e produzindo o seu próprio material. E aí ele foi, obviamente, colecionando vários inimigos ao longo da sua trajetória, entendeu? Homens que também tinham a mesma finalidade de montar revistas, empresas de equipamentos, de suplementos, por exemplo, como o Bob Hoffman, entendeu? Que foi um empreendedor na área, que tinha a York Barbell, entendeu? Que era um cara que promovia eventos de culturismo. Ele também era, ele foi, durante um período, promotor do Mr. América, na AAU, né? O Mr. América, nos anos 40, era o principal evento de fisiculturismo que tinha, que surgiram, por exemplo, do Mr. América, o Joe Grimmick, Steve Reeves, Clarence Ross, George Eiferman, entendeu? E assim, Reg Park, né? O Reg Park ele começou a competir em 1948 e foi no Mr. Britânico. Mas, na verdade, o Reg Park ele foi no primeiro Mr. Universo que aconteceu em Londres e ele viu o Joe Grimmick competindo. E foi dali que ele entendeu que era o que ele queria para a vida dele. Mas a sua primeira competição mesmo... Você estudou um pouquinho sobre esse assunto. Sabe só um pouquinho desse assunto. Não foi para hoje, não, né? Meu Deus. E o Reg Park, ele começa a competir em 50. Mas o Joe Hader, dentro desse cenário todo, ele fez exatamente o que depois veio a fazer o Arnold, que era o network, entendeu? Ele ia atrás dos atletas, que obviamente eram atletas em potencial, tá? E promovia esses atletas com o intuito de promover também a sua marca, o seu nome, entendeu? E aí você tinha nesse meio aí o Larry Scott, que foi o primeiro Mr. Olympia, o David Draper, entendeu? Ele fez o mesmo trabalho com o Larry Scott que ele veio depois fazer com o Arnold. O problema é que... O David Draper também, né? O David Draper também. O David Draper, na verdade, ele trabalhava com o Joe Hader, né? Na empresa dele. O problema é que, segundo ele, ele não recebia bem, não ganhava bem. E segundo o Joe Hader, que ele não tinha muito carisma. Mas ele chegou a fazer, assim, o que realmente deu uma alavancada na carreira dele foram os filmes. Ele começou a fazer filmes também. E o Arnold também ficou louco quando viu ele na Califórnia, porque ele já tinha feito um filme chamado Não Faça Ondas, em 1967, que foi um grande estouro. Só que ele mexeu um pouquinho com o psicológico dele, porque o Joe Hader tinha intenções com ele de se tornar Mr. Olympia. Ele já tinha ganho o Mr. Universo e já tinha ganho o Mr. América, da IFBB, né? Só que, em 1967, ele não entrou bem no Olímpia, ficou em último lugar, né? Em 68, ele não compete. Em último lugar? Em último lugar, que na verdade foi quarto, né? Último lugar foi quarto, que era uma época que não tinha quase atletas competindo. E o Larry Scott, na verdade, era a galinha de ovos de ouro, né, do Joe Hader, né, o Underboy.
que era aquele cara que o Joe Hader vinha trabalhando a questão visual, o aspecto físico, né? Só que ocorreu um problema com o Larry Scott, que foi a autopopularização da sua imagem, né, nas revistas do Joe Hader. E aí, cara, ele não gostou, porque ele era um cara muito reservado, muito família. E muita gente não sabe, mas o Larry Scott ele só não competiu em 1967 no Olímpia, ele ganhou em 1965, 66 por conta desse problema. Mas aí a gente já vai entrar no Mr. Olímpia. O Joe Hader é esse cara que ele colocava a mão e virava ouro, entendeu? Ele tinha essa visão, uma visão muito mais comercial, uma visão do atleta, ele sabia colocar o atleta exatamente como o atleta deveria estar, mas ele era um cara visionário, entendeu? Foi ele quem fundou a IFBB? É, em 1948. Foi ele que organizou os sistemas de treinamento que a gente usa na academia até hoje, não é isso? Que é Super Série, Triset, Série Gigante, Pirâmide. Tudo que ele não foi ser treinador do Arnold, não é verdade? Na verdade... Ou há controvérsias? Na verdade, quando ele traz o Arnold em 68, ele não tinha mais tempo para cuidar da carreira do Arnold. O Arnold era muito novo. 20 anos depois de ter criado a IFBB. O que acontece? Com relação à IFBB... O Arnold chegou com quantos anos? Na América, em 68, ele estava com 20 anos, 19 para 20 anos, 20 anos. Ele nasceu em 48, então, no ano que no ano que foi fundada a IFBB. A IFBB, exatamente. Mas quando ele chega na América, o Joe Hader não tinha tempo para cuidar da carreira dele. E aí o que acontece? Ele chegou já competindo no Mr. Universo de 1968, que era o Mr. Universo da IFBB. Ele iria competir, na realidade, no Mr. Olímpia daquele ano, de 68. Só que ele chegou, ele fez uma confusão de datas. Na verdade, o Mr. Universo da NABA aconteceu no mesmo dia do Mr. Universo da IFBB, no Mr. Olímpia da IFBB. E naquele ano, porque os eventos da IFBB, eles aconteciam todos na mesma noite, entendeu? Então você tinha ali o Mr. América, Mr. World, Mr. Universo e Mr. Olímpia, tudo na mesma noite. Só que, estrategicamente, a IFBB começou a mudar os pontos do Mr. Universo e o nome já era inteligente, porque a ideia era trazer os atletas de fora para competir na América, entendeu? O Joe Hader já queria montar ali a hegemonia dele. Porque... Sim, queria roubar, entre aspas, os atletas da NABA, que já existia há muito mais tempo. Porque o que acontece? Os atletas do Joe Hader, eles eram barrados em outros eventos, por exemplo, como o Mr. América, porque eles apareciam na revista do Joe Hader, ganhavam cachê, e o Bob Hoffman dizia que eles eram patrocinados, então eles não eram mais amadores, entendeu? Então eles não queriam os atletas do Joe Hader. Então foi aí que o Joe Hader pensou em fundar a IFBB, que na verdade ele não funda sozinho, né? Ele tinha um cara que acompanhava ele desde o início da carreira, que era o Dan Leary, entendeu? Que foi um grande promotor de eventos também e teve problemas sérios com o Joe Hader, porque assim, muita gente não sabe, mas ele foi o cara que descobriu o Lou Ferrigno, por exemplo. Foi o primeiro patrocinador e empresário do Lou Ferrigno. O problema é que ele não assinou o contrato. Lou Ferrigno, que era o Hulk, né? O Hulk. E aí o Joe Hader veio e pegou o Lou Ferrigno para ele. Ele teve problemas também com Arnold, com Franco Columbo, mas ele era um cara da IFBB, só que ele nunca teve mérito. Inclusive, há relatos de que o nome Mr. Olímpia, entendeu? Quem registrou foi o Dan Leary. Foi o cara que registrou o nome. Por causa da cerveja, né? Ele tinha patente do nome. Depois a gente vai falar sobre isso, mas essa é uma curiosidade interessante, entendeu? Só que ele nunca teve mérito nesse processo aí. E o Arnold, como ele não tinha com quem treinar, o Joe Hader levou o Arnold para a academia do Vince Gironda, que era o guru dos ferros. Isso. Na verdade, quando ele chega na América, ele já vai direto para lá. Ele passa ali no Gold's Gym primeiro, né? É onde ele conhece um cara chamado Zabel Kazuski, que era o cara que praticamente criou ali o Gold's Gym com o Joe Gold. Que ano? 1965. O cara sabe tudo, até o ano que foi fundada a Gold Gym. Imagina, ele dorme com a camisa da Gold Gym. Para você que está chegando agora aqui, ó, nós estamos com o Alessandro, que é um dos maiores historiadores desse assunto no Brasil, cara. Sabe todas as coisas aí do Brasil e do mundo. Quiçá do sabe mundo. demais, Eu queria falar